Te agradecemos, ó Pai, ó Deus, pelo momento de louvor, ó Pai celestial, que aqui nós tivemos. Agora tu me abençoe, Senhor, guardar no teu céu, que vai trazer a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção e agradeço hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus? Quantos estão felizes aqui nessa tarde? Amém. Glória a Deus. Abra comigo no tema da campanha, por favor. Glória a Deus. Isaías, capítulo 60. Estou muito feliz aqui essa tarde, rever alguns amigos, as nossas irmãs diaconisas que cantaram. É um prazer revê-las. Tudo vi esses poucos dias, né? Glória a Deus, que Deus abençoe a tua vida, irmã, Deus abençoe. Pastor, pastora, Deus abençoe as irmãs responsáveis, Deus abençoe. Nosso irmão, Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Isaías 60. Vamos fazer menção no texto, eu sei que já foi feito, mas vamos fazer mais uma vez, que diz assim: levanta-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Gostaria de ler também só o versículo 2 que diz: porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparecerá resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Amém? Pode se sentar. Irmãos, antes de entrar no texto, eu acho que faz necessário a gente entrar um pouco na história e entender um pouco sobre Isaías. Isaías, ele começa o seu chamado no reinado de Uzias, mas ele profetiza sobre 4 reinados: o reinado de Uzias, o reinado de Jotão, o reinado de Acais e o reinado de Ezequias, os reis de Judá. Se faz também importante saber que o reinado de Israel, nessa época de Isaías, havia se dividido em 2. Tinha o reino de Judá e o reino de Israel. Eram 2 reinos que eram todos filhos de Jacó, mas se dividiram por causa de uma política, por causa de um imposto que o rei, muito jovem, escutou conselheiros jovens, e isso rachou o reino de Israel em 2. Então Isaías, ele é chamado, digamos que para profetizar nesse tempo, em um tempo onde a nação de Israel havia se corrompido totalmente. Israel já não mais se voltava para o Senhor, e Judá também estava caminhando a pequenos passos para o mesmo caminho, para o caminho da corrupção, para o caminho de não temer ao Senhor, para um caminho sem volta, vamos dizer assim. E é nesse período, é nesse tempo que Isaías vem trazendo a sua mensagem. Primeiramente, uma mensagem de exortação, uma mensagem de correção aos líderes de Israel e também ao povo, porque o erro não começava pelo povo, mas começava pelos líderes. E Isaías se levanta então com mensagens de juízo, com mensagens de castigo, com mensagens de anunciamento daquilo que aconteceria se a nação de Israel não se voltasse aos mandamentos, se a lei, se Israel não se voltasse aos mandamentos do Senhor. E nós vamos perceber com o percurso da história que nem Judá e nem Israel ouviram a voz do Senhor através do profeta Isaías. Então nós vamos perceber que em um determinado tempo o próprio Deus levanta a Síria, o seu rei, para destruir totalmente Israel. E Israel é excluído do mapa. E assim se soma Israel do mapa, ficando apenas Judá.
Passa-se alguns anos, agora vem Deus novamente, levanta a Babilônia como seu rei, Nabucodonosor, e leva cativo também a Judá, que passa um tempo de 70 anos no seu cativeiro. Mas nesse período de tempo, antes desses acontecimentos, está Isaías profetizando, está Isaías trazendo uma mensagem de correção e o povo não está ouvindo. Mas com o passar do tempo, o Senhor também começa a trazer Isaías para trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem de restauração, uma mensagem de esperança. Isaías então vem. E nós entramos no capítulo 60 com essa mensagem, com uma mensagem de restauração, com uma mensagem de glória para Jerusalém e também para aqueles que fazem parte dessa nova Jerusalém, que somos nós, a igreja do Senhor. Essa palavra é direcionada a Israel e o seu povo, mas também tem aplicação na igreja. E essa mensagem em particular é uma mensagem de encorajamento para o povo de Israel, que estava passando por um período de escuridão e desespero. É uma mensagem de esperança, indicando que há um futuro brilhante pela frente. E a implicação para nós é que tão importante, independente do nosso passado, do nosso presente atual negativo, Deus pode nos levantar e nos trazer a claridade, o brilho da sua glória. Eu quero compartilhar com a gente aqui, nós que aqui estamos, 4 razões pelas quais nós podemos nos levantar e nos resplandecer, como contexto de Isaías capítulo 60, verso 1. O primeiro é: levanta-te e resplandeça. Isso não é um convite, mas é uma ordem do Senhor, dizendo: levanta-te e resplandeça. É um comando direto do Deus Todo-Poderoso, que está nos convidando a nos levantar. Quando você olha para Jeremias capítulo 18, o mesmo Deus que está usando o profeta Isaías vai dizer para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce à casa do olheiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando você vai para Ezequiel capítulo 2, você vai ver o mesmo Senhor dizendo para Ezequiel: filho do homem, te coloca-te de pé e eu falarei contigo. Então aqui não está falando de uma posição do corpo físico, mas está falando de uma posição espiritual. É tempo de nos levantarmos. É tempo de nós nos colocarmos em pé, porque isso não é apenas uma opinião de um Deus, mas é um mandato, é uma ordem de um Deus Todo-Poderoso, dizendo para a sua igreja se colocar de pé e resplandecer. A passagem começa com a palavra levante, o que indica que é um chamado à ação. É uma chamada para que as pessoas se levantem de onde está e comecem a fazer algo. É uma chamada para deixar a inércia de lado e começar a se mover em direção a algo maior. É uma ordem dada por Deus, e quando o comando que vem de Deus é perfeito. Aleluia. Nós podemos ver isso em Salmos capítulo 19, versos 7 e 8. Se você for rápido de endereço e quiser abrir, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aleluia. Se Deus fala, levanta-te e resplandeça, o diabo não pode mudar e nem alterar o plano de Deus para mim e para você. Nós temos apenas que cooperar e não impedir esse plano. Como assim cooperar? Nós temos que nos render ao Senhor e deixar com que o Senhor faça aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. A segunda razão pelo qual o Senhor nos diz levanta e resplandeça é que é do Senhor, parte dele. A validade de qualquer declaração ou de comando depende do autor dessa declaração. O comando para levantar e brilhar originou-se de Deus, que é capaz de cumprir a sua própria palavra. Ezequiel capítulo 12, verso 25 vai dizer assim: porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que falar se cumprirá,
não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, farei uma palavra e a cumprirei, diz o Deus de vocês. Aleluia. Nós podemos nos levantar e podemos nos resplandecer, porque essa palavra vem do Senhor. E aquele que fala é o mesmo que tem poder para cumpri-la. Ele não depende de mim, ele não depende de você. Nós podemos cooperar, nós podemos ser participantes, porque assim o Senhor, pela sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia, quis com que eu e você pudéssemos fazer parte dessa grande obra. E Ele nos convida a fazer parte, a nos colocarmos de pé e a resplandecer. Aleluia. É o Senhor quem nos manda, no texto de Isaías, no capítulo 1, levantar e brilhar. E é Ele quem fará acontecer na minha e na sua vida. Nós estaremos e ficaremos de pé, porque é o Senhor quem declarou. Nós brilharemos, porque é o Senhor quem brilha em nós. A terceira razão de levanta e resplandeça é porque Deus é luz. Esta é a razão porque Isaías diz ao povo para se levantar e brilhar. A sua luz havia chegado e a glória do Senhor estava sobre eles. A luz mencionada em Isaías capítulo 60, no verso 1, é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Esse também é verificado, é chamado ao longo das Escrituras como o sol da justiça, em Malaquias capítulo 4, verso 6. Jesus mesmo se descreve a si mesmo 2 vezes no Novo Testamento, como sendo Ele a própria luz do mundo. Você deve se conectar com Cristo, sabe por quê? Porque antes de qualquer objeto poder brilhar, deve haver uma fonte de luz, e Jesus é a luz do mundo. E Ele declara em João 15:5: sem mim você nada pode fazer. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Eu não sei se você sabe, mas diz a ciência, eu não vou afirmar porque eu não sou cientista, que a lua ela não tem um brilho próprio, que a lua, quando ela está toda brilhosa, é o reflexo do sol dela, e é assim que vamos resplandecer. Quanto mais próximos da luz verdadeira do mundo que é Jesus estivermos, a nossa luz também brilhará, nos colocaremos de pé e brilharemos, ou seremos um reflexo, um espelho que refletirá a luz verdadeira do mundo, que é o próprio Cristo. Eu gosto muito de uma expressão que hoje deputado, não sei se ele é o pastor ou alguma coisa, o Nicolas Ferreira, fala. Ele diz: olha, eu sou um cristão. E o que é ser um cristão a não ser pequenos cristos esparramados por essa terra? E é isso que aqui estamos. Nós estamos aqui para sermos pequenos cristos, representantes, como o apóstolo Paulo disse, sermos embaixadores. Nós temos uma autoridade, irmão, sobre eu e sobre você que aqui está. Nós temos uma autoridade de representar o céu em qualquer lugar que estamos. Você entende isso? Que a embaixada tem o mesmo poder que o céu? Não é que nós temos esse poder, é porque Cristo Jesus tem esse poder e Ele nos emprestou, Ele nos confiou essa responsabilidade para poder fazer a sua obra e fazer com que a sua obra resplandeça e brilhe sobre toda a terra. Então, onde quer que Jesus está, a luz, assim como o sol irradia, ou seja, clareia, brilha sobre a terra, Jesus tem capacidade de brilhar raios divinos de luz para aqueles que atendem ao seu chamado, para sair da escuridão e partirem em caminho para a luz. Aleluia. E o quarto motivo que a gente pode levantar e resplandecer, porque isso é um sinal de vida. Só os vivos podem surgir, brilhar, os mortos não podem. Isaías 38, verso 18 diz: pois a sepultura não pode te louvar, a morte não pode cantar a teu louvor, os que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Aqui nós vemos nesse texto de Isaías 38, 18, que nós que estamos vivos ainda podemos esperar a fidelidade do Senhor que aqui estamos.
nós podemos experimentar a glória do Deus Todo-Poderoso, que foi revelada pelo Filho dele, que é Jesus Cristo, a qual o autor de Hebreus vai dizer que ele é a expressão exata do Deus vivo, ele é a imagem perfeita de Deus. Aleluia. A segunda parte da passagem é resplandeça, que significa brilhar ou radiar. É um chamado claro, aleluia. É um chamado para que as pessoas brilhem, mostrem a sua luz interior e deixem sua presença ser conhecida. É um chamado para que as pessoas mostrem seus dons e talentos e façam a diferença no mundo. Enquanto você estiver vivo, o potencial para surgir, brilhar, está em você. Todos vocês que aqui estão têm que fazer e louvar a Deus, e você brilhará. Eu creio que todos aqui sabem que têm os seus dons, e nós precisamos brilhar, nós precisamos trazer luz para esse mundo de caos e trevas. A carta a João vai dizer que o mundo jaz do maligno, mas também essa mesma carta e esse mesmo evangelista vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, ele veio para desfazer toda a obra do maligno. E nós estamos aqui para dar continuidade a essa obra, porque quando nós vamos em Atos capítulo 1, Lucas vai trazer um relato a Teófilo, dizendo: olha, eu trouxe esse relato aqui não só daquilo que Jesus fez, mas daquilo que Jesus também ensinou e deu ordem através do seu Espírito para que os discípulos fizessem. E o livro de Atos nada mais é do que a continuação da obra de Jesus através dos seus enviados, através dos seus apóstolos. Continuaram a sua obra, e a obra não morreu, não parou em Atos. A obra persiste até o século 21, até o ano de 2023, que aqui estamos, dando continuidade nessa obra, resplandecendo a luz do Evangelho. Aleluia. Isso não estava programado, mas o Senhor colocou um texto aqui no meu coração. 2 Coríntios capítulo 4, se você puder, eu gostaria que você abrisse comigo. 2 Coríntios capítulo 4, eu vou ler desde o verso 1, que diz assim: por isso, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimemos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não nos resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmãos, Paulo aqui, o tema aqui da minha Bíblia diz tesouro em vasos de barro. Mas o que eu acho interessante é que a palavra ministério significa serviço. Nós temos os ministérios públicos, que são aqueles que estão ali para serviços públicos. Então Paulo vai dizer, por isso, tendo este ministério, ou seja, tendo esse serviço segundo a misericórdia de Deus, que nos foi dado, não desanimemos, ou seja, não se desanime, permaneça, porque o Senhor nos deu o ministério de servir ao nosso próximo. O Senhor nos confiou pela sua misericórdia, Ele nos fortalece, Ele nos dá essa graça para que não desanimemos. E aí Ele vai dizer que é para a gente rejeitar tudo que está em oculto, tudo aquilo que embaraça, tudo aquilo que faz um adultério com a palavra do Senhor, que a gente rejeite essas coisas. E Ele vai dizer: olha, nós nos recomendamos pela pregação que nós temos, que nós não pregamos a nós, mas nós pregamos a Cristo como Senhor e nós como servos.
por causa de vocês. E ele vai dizer aqui, no verso 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, e é por isso que eles estão perecendo. Mas também vai dizer que a nós, Ele está resplandecendo esse evangelho de glória, trazendo a resplandência dessa luz, dessa gloriosa mensagem, da imagem do Filho de Deus, que é o próprio Cristo. Aleluia. Ele vai dizer, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor. E no verso 6 ele vai dizer, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo Jesus. Há uma glória sendo revelada a mim e a você que aqui estamos, e essa glória, ela vem resplandecendo na face de Cristo, que representa o próprio Pai. E aleluia, nós sabemos que Jesus disse em João capítulo 14, no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a mim a não ser ao Pai. Mas em um determinado versículo, um dos discípulos vai perguntar, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele vai dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Estou tanto tempo convosco, e vocês não perceberam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aleluia, que essa glória possa resplandecer em nós. O Salmos de número 67, 5 e 6 diz, louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te aos povos todos, e então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Essa passagem é um convite para que cada pessoa possa receber o seu potencial e utilizá-lo para fazer a diferença no mundo. É um lembrete de que cada um de nós tem uma luz interior que deve ser, é um lembrete de que cada um de nós tem uma luz interior que deve ser compartilhada com o mundo. Então ocupe-se com a obra de Deus, particularmente no testemunho. Em seguida você deve cultivar uma vida reta. Você deve sempre se esforçar para ser em posição correta com Deus em todas as coisas. E para nossa conclusão, além disso, essa passagem também pode ser vista como um chamado para a igreja, para que ela se levante e brilhe, espalhando a mensagem do amor de Deus para o mundo. Em resumo, levanta-te e resplandeça. É uma mensagem poderosa que nos convida a encontrar a nossa luz interior e a compartilhá-la com o mundo. É um chamado para que cada pessoa possa brilhar e fazer a diferença em um mundo que muitas vezes parece escuro e sombrio. Nós possamos crer que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, e é Ele quem disse, haja luz e houve luz, mas agora Ele nos compartilhou desse poder de esparramar essa luz ao mundo, que possamos resplandecer essa luz para a glória e louvor do Senhor. Assim eu quero agradecer a minha oportunidade nessa tarde. Eu vou ver aqui minha direita. Que Deus abençoe. Aleluia. Que Deus abençoe cada um. Eu quero agradecer, irmão.